Rádio Digital Brasília tem o prazer hoje de estar com a secretária Marcela Passamanho. Vamos conversar com ela um pouquinho, né? Bom dia, como vai? Bom dia, que alegria estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa. Secretária Marcela Passamanho, o que levou você a entrar para a política? Vou te falar que foi uma oportunidade e uma coincidência, né? O meu esposo, ele já fazia parte do governo e na oportunidade, ele, por uma questão de saúde, ele teve que sair do governo e o governador, pela confiança, pela amizade que eles têm, me convidou para assumir a pasta de Justiça e Cidadania no lugar dele. E o que eu fiz e estou até hoje. Bacana. E quais as bandeiras que a senhora defende dentro do contexto político do DF? Toda pessoa, quando ela entra num espaço político, ela tem suas bandeiras prioritárias conforme o seu espaço de fala. Então, com certeza, a pauta da mulher, não só a questão da violência, mas do posicionamento dela na sociedade, através do empoderamento emocional, pessoal, econômico, é uma bandeira prioritária, porque essa é a nossa história de vida, de nós mulheres. Mas a pauta da pessoa idosa é uma pauta que tem me chamado muita atenção em relação ao meu aprendizado, à pesquisa, a estudo. A gente está numa cidade que está envelhecendo. A partir de 2030, a gente já vê uma mudança da pirâmide etária no Brasil e, em especial, em Brasília. Em 2050, a gente vê a inversão da pirâmide, ou seja, nós temos uma pirâmide assim, onde nós temos a população idosa e começa com a população de jovens, e a gente vai começando a ter uma mudança, onde algumas faixas, inclusive da infância e adolescência, serão menores do que a quantidade de idosos na nossa sociedade. Então, eu, como uma boa arquiteta que sou, porque gosto muito de arquitetura, também sei que a cidade é feita para as pessoas. E nós estamos numa cidade tombada, numa cidade que tem restrições em relação às intervenções, mas a gente precisa falar de mobilidade, a gente precisa falar de previdência, a gente precisa falar de saúde para a população que aí está chegando na faixa dos 60. Verdade, verdade. Secretária, a senhora foi a primeira mulher a estar à frente da Sejus. Quais as pautas que a senhora, então, priorizou para trabalhar dentro da secretaria? Foram etapas. Hoje eu estou secretária, mas hoje eu sou uma gestora pública. Então, quando você chega numa gestão pública, você tem que entender o cardápio de questões que estão embaixo do seu guarda-chuva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descer no chão da fábrica e entender tudo o que acontecia. Acontecia no socioeducativo, o que acontecia no PROCON, o que acontecia no Na Hora, e foi o que eu fiz. Depois de conhecer a fundo tudo o que eu fazia, eu comecei a fazer intervenções pontuais para melhorar a experiência desse serviço com o usuário. O serviço, assim como o servidor público, ele existe para servir as pessoas. Então, ele tem que ter eficiência. E com isso, e eu falo muito que as mulheres têm essa característica, que a gente administra uma casa, a gente cuida dos filhos, a gente cuida do relacionamento. São tantas coisas que a gente lida, é uma gestão interna e pessoal. A gente absorve isso ao longo de uma vida e põe em execução numa gestão pública que cuida do DF inteiro. Com isso, eu fui começando a movimentar algumas coisas e aí tive a liberdade, através do conhecimento, uma vez que conhecimento nos liberta, para poder fazer modificações em projetos, inaugurar, dar fim a ciclos que não faziam mais sentido e fazer projetos que não fossem apenas inaugurações, e sim que pudessem impactar diretamente a vida das pessoas. Sim. E, secretária, um dos programas de sucesso da Sejus é o casamento comunitário. Em 2025, serão realizadas 4 edições, com a previsão de contemplar 600 casais. A senhora pode falar um pouco mais sobre esse programa? Nós começamos o casamento comunitário em plena pandemia. Inclusive, eu entrei na Sejus no dia que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia. Eu nunca tinha sido gestora num processo pandêmico antes nunca visto. Eu cheguei na secretaria já com diversos desafios. Desafios de conseguir implementar minhas políticas públicas, porque a cidade continuava, a cidade não parou. E uma delas foi o casamento comunitário. A gente vê tanta tristeza, tantas coisas ruins acontecendo,
mas o sonho de casar, de construir uma família, de formalizar essa união, ela sempre esteve presente, e não só nas mulheres, mas nas pessoas. E nós começamos no Museu da República com essas cerimônias, todos de máscara, com distanciamento social, inclusive todas essas medidas de segurança nos deu, inclusive, segurança para que a gente pudesse implementar outros projetos que garantisse que outras pessoas pudessem estar sem riscos. E durante esse casamento comunitário, eu entendi que aquilo tinha um efeito tão maravilhoso na vida das pessoas que o governador, muito sensível à pauta social, ele decretou que esse casamento comunitário não seria mais uma ação de governo, e sim de Estado. Qual é a diferença para todo mundo que está assistindo? Quando é de governo, tem gente que faz, tem gente que não faz, depende do planejamento de cada gestor. Quando é um programa de Estado, ele obrigatoriamente está incluído na agenda daquela secretaria. Então, as pessoas vão e as instituições ficam. Depende da gente, do legado que a gente vai deixar. E eu quero deixar um legado de que as pessoas merecem, sim, formalizar a sua união e serem muito felizes. Que lindo, que lindo. E olha, para finalizar, o Paraná receberá a 41ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. Qual a importância desse programa que leva serviços e cidadania para os moradores das regiões? É muito importante quando a gente chega na porta da pessoa e oferece os serviços que o governo tem à disposição, que são deles. Os serviços, tudo que a gente faz aqui, não pertence a gente, pertence ao povo. Na verdade, a gente tem que sair e ir até o povo. Isso o governador sempre falou. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com as pessoas. E esse projeto, ele começou lá no início do governo ibanês, com a iniciativa através do Sejus Mais Perto do Cidadão. Nós tivemos também um olhar sensível do governador ibanês e da governadora Celina Leão para que ele virasse um programa de Estado. Ou seja, não é a Marcela que está fazendo. Isso é um programa do governo do Distrito Federal. E nós levamos, sim, de porta em porta, todo esse serviço, identidade, óculos, médico, corte de cabelo, na hora, todos os serviços, vagas de emprego, possibilidade de artesanato para poder expor e para poder vender. E isso tudo movimenta a cidade. E a gente faz um movimento interessante, a gente vai na cidade, a gente almoça, a gente conversa com as lideranças. Eu acho que a gente faz uma passagem bem significativa. E isso não vem para mim. Isso, na verdade, o nosso objetivo é que chegue nas pessoas que precisam estar nesses 2 dias que nós estaremos na cidade. Muito obrigada, foi linda essa entrevista. O Radar Digital e o EGI os agradecem.